Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa daqui é a nossa nona aula e é a continuação sobre o credo apostólico, ok? Bem, lembrando então que o credo apostólico é justamente o credo onde sintetiza todas as afirmações, a síntese do cristianismo, né? E por isso que a gente tem como primeiro intuito estudá-lo, né? Tanto que a gente falou que quase que mais de um quarto do catecismo, documento oficial da Igreja Católica, destina-se ao estudo do credo, né? Pois bem, então nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí depois a gente continua: que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É justamente sobre isso que a gente vai estudar aqui. Bem, o que acontece? Se você pegar uma passagem especificamente da sua Bíblia, você pode abrir ela lá, ela vai estar em Lucas 1, de 31 a 33. Lá fala o seguinte: estando Maria, noiva de José, isto é, casada com ele, mas sem morarem juntos. Aliás, isso é só um comentário, mas a passagem é o seguinte: eis que conceberá e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamará-se a Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe Deus dará o trono de Deus, o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na sua casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Bem, basicamente essa é a passagem no qual o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, a Maria. Essa passagem a gente dá o nome de Anunciação da promessa, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E Nossa Senhora, pura, ela fica assustada, primeiro princípio, primeira vez, né? Só que é interessante que o anjo, quando a cumprimenta a primeira vez, ela cumprimenta assim: ave cheia de graça. Ou seja, o anjo, que é uma criatura celeste, ele enxerga naquela outra criatura, então são duas criaturas de Deus, um anjo e Nossa Senhora, né? Ele enxerga que aquela criatura ela é cheia da graça de Deus, ela é toda graça, né? O prefixo ave geralmente ele significa quando é alguém que, por exemplo, ave imperium, ou ave a monarquia, ou ave Maria, né? Esse prefixo ave ele significa uma saudação no qual de alguém que considera muito aquilo que está sendo saudado, né? Então por isso que desse prefixo assim, desse nome ave, ok? Vamos lá. Então vamos continuar. Aí vem uma explicação, né? Estando Maria noiva de José, isto é, casada com ele, mas sem morarem juntos, o arcanjo Gabriel apareceu a ela e lhe fez uma promessa, uma proposta, em nome do próprio Deus. E a proposta foi o seguinte, foi aquela que a gente leu: você conceberás e darás a um filho e porás o nome de Jesus. Ele será o Filho do Altíssimo nosso Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, como eu já tinha estudado. Mesmo estando diante de um anjo e compreendendo a grandeza da missão na qual foi escolhida, Maria tem os pés no chão. Ela não ignora a sua realidade de mulher comprometida, de noiva. Assim, uma gravidez nessa situação poderia lhe causar sérias consequências, inclusive a morte, caso a história fosse mal compreendida. Naquela época, o adultério ele era punido com apedrejamento, né? Uma judia que fosse pega em adultério poderia ser apedrejada, né? Imagina a situação social da época. Presta bastante atenção. Maria, uma mulher que vive na cultura judaica, e nessa época a cultura judaica falava: olha, não pode ter traição entre o casal, ok? Muito bem. O que acontece? Acontece que se Maria ficasse grávida e José abandonasse ela,
Você concorda comigo que José poderia ter falado que foi vítima de traição, porque ela estava grávida. E ali, Maria poderia ser entregue às autoridades locais e ser apedrejada, ok? Só que isso não acontece, porque São José, ele pede em silêncio, ele decide em silêncio que ele vai abandonar Maria, ok? Para que Maria não fique como a traidora, mas para que ele a abandone apenas. Então a culpa vai meio que para São José, né? Só que aí, quando ele cai em sono, o anjo vem e fala com ele: esse filho que está na barriga de Maria é o filho do Altíssimo, do Prometido. Entende? Vai lá e volta, porque ela é tua mulher. Foi assim que ele o fez. Depois ele pega o menino e tal. Ele nasce em Nazaré, depois eles fogem para o Egito, né? E depois volta depois de muito tempo. Ok? Bem, então, mesmo estando Maria diante de um anjo, mesmo estando Maria diante do anjo, e compreendendo a grandeza da missão a qual foi escolhida, Maria tem os pés no chão. Ela não ignora sua realidade de mulher comprometida, noiva. Assim, uma gravidez nessa situação poderia lhe causar sérias consequências, inclusive a morte, caso a história fosse mal compreendida. Então Maria reage. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, sendo que eu não conheço homem algum? Na Bíblia, o termo conhecer significa ter relação íntima, de marido e mulher. Nesse sentido, humanamente, Maria não poderia engravidar, que humanamente é impossível, né? Um homem, uma mulher engravidar-se sem ter uma relação sexual, é impossível, né? Nesse sentido, humanamente, Maria não pode engravidar, porque não tinha relações íntimas sexuais com São José. Então Gabriel explica melhor. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Pois isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Quando Maria compreende a profundidade do que vai acontecer, do que está acontecendo, ela se coloca na mão de Deus e fala, como escrava. Então disse Maria: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou-se dela. Bem, essa é a passagem que a gente fala, o trecho da anunciação do anjo à Nossa Senhora, ok? A anunciação, é a partir daí que acontece que o verbo, o Logos, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que já tinha gerado Nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade, assim como o Espírito Santo. Então Jesus rasga a eternidade e adentra no espaço e no tempo, adentra no kairos, adentra no cronológico, no nosso tempo, ok? Vamos lá, então vamos estudar a primeira expressão, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Bem, nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aqui cabe uma pergunta. Se Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus tinha uma alma como a gente? Um espírito, um corpo? Qual que você acha que vai ser a sua resposta? Sim, ok? Sim, Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana e agiu com uma vontade humana. Amou com o coração humano. Ele era idêntico a nós, ok? Existe uma coisa que deixar muito claro, que às vezes as pessoas confundem a questão de alma e espírito, tá? É o seguinte, a definição da igreja, não só da igreja, porque isso é parte da filosofia do realismo, que é sim como a estrutura da realidade é descrita e é real. O ser humano é um ser dotado de corpo e alma, tá? O conceito de alma, ele tem muito a ver com o conceito de movimento na filosofia.
É o conceito de aquilo que vai vir a ser, das potências, né? Então é por isso que o ser humano, por exemplo, ele tem uma alma vegetativa, uma alma sensitiva e uma alma espiritual, intelectiva, né? Que são os três pilares da alma humana. Da alma, por exemplo, se você pegar a alma é aquilo que movimenta, que dá ânimo, né? Aquilo que é animado, daí que vem a palavra animado. Por exemplo, se você pegar uma pedra, a pedra não é inanimada, né? Ela não é animada, certo? Ela não tem algo movimento intrínseco dela, né? Agora, se você pegar uma planta, por exemplo, você vai observar que a planta ela cresce, ela nasce, cresce, reproduz, não é? Você vê que existe um movimento interno ali, ok? A isso nós damos o nome de alma. A alma é movimento, só que é a alma vegetativa, né? O segundo pilar, que aí a gente compartilha com os animais, é a alma sensitiva, né? Aquele movimento, você vê que os animais têm sentidos, né? E o terceiro e último pilar, que é só exclusivo do ser humano, é a alma espiritual, ou alma intelectiva, tá? Ou alma racional, que lhe dá o apetite racional, né? É o nível mais alto e elevado. Então, dentro da, desse conceito grandão, assim, bem amplo de alma, né? Que também está dentro das coisas que são animadas, existe uma peculiaridade específica, que é o espírito, que é dentro da alma, ok? E ele é a substância da alma espiritual, que é dotado de intelecto e vontade, né? Basicamente é isso. Então, quando se fala assim, tinha Jesus como nós uma alma, um espírito e um corpo, a pergunta, essa diferença de alma e espírito, é nesse sentido, tá bom? Jesus tinha. Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu, precisou aprender a andar, precisou ir no banheiro, precisou dormir, precisou ficar acordado e sentir uma insônia, entende? É, Suou frio, né? Sentiu medo, ele experimentou as condições humanas. A única coisa que Jesus não tem igual a nós na condição humana é o pecado, tá? Porque é uma contradição per si, né? A partir do momento que você parte da premissa que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo é criado na eternidade, assim como o Espírito Santo, e a única coisa que difere entre eles é o ato interrelacional entre eles, apenas isso, que é a diferença dele. Então, a partir do momento que você concebe que Jesus é Deus e o pecado o ato, o afastamento de Deus, se você falar que Jesus pecou, logo Jesus não é Deus, então você se autocontradis, né? Porque a sua premissa principal é que Jesus é Deus, certo? Então, como Jesus é Deus e o pecado é afastamento de Deus e de Jesus, então não tem como ele afastar de si mesmo, né? É uma autocontradição, beleza? Então vamos lá. Quais são as... Aí vem a outra frase, então, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí vem, vírgula, nasceu da Virgem Maria. Quais são as 4 verdades de fé sobre Nossa Senhora? Presta bastante atenção, católico, porque isso é um dos pilares seu da sua fé. Existem 4 verdades sobre Maria. 4 verdades de fé, são verdades reveladas. A primeira, que Maria é mãe de Deus, ok? A primeira é que Maria é mãe de Deus, tá? A gente vai explicar cada uma. A segunda é que Maria é virgem antes, durante e após o nosso nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo até os fins da sua vida na terra. A terceira é que Maria é imaculada. Imaculada significa que ela não tem pecado, ok? Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, não pelos méritos dela, ok? E que Maria foi assunta ao céu. Assunto é ser levado ao céu de corpo e alma. Esses são os 4 dogmas marianos. Maria é mãe de Deus,
Maria é virgem perpétua, Maria é imaculada e Maria foi assunta ao céu. Ok? Muito bem. Vamos ao primeiro dogma. Maria, mãe de Deus. Esse é um raciocínio muito lógico, se você for ver. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Ok? Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Se Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Ok? Acontece o seguinte, o nome dessa estrutura, Maria, mãe de Deus, desse dogma, do grego provém o nome chamado Theotokos. Theo significa Deus em grego. Então, por exemplo, você tem estudo da teologia, né? Teologia é o estudo de Deus. Logos é estudo, Theo é Deus. Deu para compreender que Theo significa Deus? Muito bem. Tokos, do grego, significa parto. Então, esse dogma chamado Maria, Mãe de Deus, é também conhecido como Theotokos, que é o parto de Deus. Entende? Aí vem umas coisas que eu sempre gosto muito de ressaltar, que as heresias elas nunca saem de moda. Elas sempre são recicladas ao longo do tempo. Elas podem ser adaptadas, encolhidas, transformadas de outras maneiras, mas elas estão sempre presentes, né, ao longo da história da humanidade. Existiu durante muito tempo na igreja, um certo tempo na igreja, uma coisa que se chamava uma heresia que separava. É como se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse duas substâncias, uma substância humana e uma substância divina, e que essas substâncias coexistiam entre eles. E que Maria, ela era apenas a mãe da substância humana, mas não mãe da substância divina. Entende? É como se você tentasse rachar nosso Senhor Jesus Cristo no meio. Ok? Essa heresia ela durou algum tempo, principalmente na igreja primitiva, né, que eram os primeiros cristãos, né, ainda sobre a época dos padres apostólicos. Ela tomou força com o arianismo, né? O arianismo era uma doutrina defendida por Ário, que depois foi combatida por São Nicolau, que, por curiosidade, deu um soco na cara de Ário, né? Durante um concílio, por causa dessa heresia. Acontece que a heresia ariana era a heresia que falava que Jesus não era Deus. Ok? Jesus era um homem abaixo de Deus, né? Mas um homem qualquer, talvez. Isso é o arianismo. Até hoje você já deve ter escutado, se você não escutou, possivelmente você vai escutar. Você já viu pessoas que acreditam assim que Deus é apenas um homem sábio, evoluído, talvez? Não sobre a ótica espírita, tá? Mas, aliás, até sobre a ótica espírita também é uma heresia de muito tempo atrás. É por isso que eu te falo, presta bastante atenção, as heresias, elas não saem de moda, elas sempre são recicladas ao longo do tempo, ok? E tem a heresia, por exemplo, que Jesus não era Deus. Jesus não é Deus, certo? Tem a heresia que separa as duas substâncias, tanto a divina quanto a humana, de nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa heresia que os protestantes utilizam para não assumir que Maria é mãe de Deus. Porque o que eles falam? Presta bastante atenção. Você vai ver um protestante um dia falando isso para vocês. Aliás, protestantes que estudam, né, que tem esse contato com a doutrina, que tenta assim estabelecer as teses teológicas, né? Ele vai falar o seguinte: olha, Maria é mãe da humanidade de Jesus, mas não é mãe da divindade de Jesus. Então, para que você faça isso, para que você não assuma que Maria tem um lugar
predileto entre todas as criaturas, porque ela teve, você tem que assumir que como se Jesus Cristo fosse rachado no meio, a divindade dele e a humanidade dele, ok? Eles assumem que Nossa Senhora é apenas a mãe do ser humano Jesus, ok? Só que isso é um pouco contraditório em si, porque a substância divina e humana, elas coexistem dentro do mesmo ser, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi criado em toda a eternidade, né? Então é inseparável, né? Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele carrega com si, ele ressuscita de corpo e alma, para você ver que a substância humana e divina, elas não se separam. Tanto que nosso Senhor Jesus Cristo, durante a sua ressurreição e aparecimento aos apóstolos, né? Por exemplo, quando você pega as aparições logo após nosso Senhor Jesus Cristo, né? Igual, por exemplo, os apóstolos reunidos, São Tomé, que era um incrédulo, nosso Senhor Jesus Cristo aparece para eles mostrando as suas chagas. É o Jesus Cristo ressuscitado. Uai, a substância divina nos separou da humana? Entende? Então aí é pano para manga e para discussão. Mas esse é para vocês entenderem sobre por que então a gente professa que Maria é mãe de Deus, ok? A segunda coisa é que Maria é virgem perpétua, virgindade de Maria. Aí a gente vai dar uma olhada na apostila. Olha só, por que razão Maria é virgem? Deus quis que Jesus Cristo tivesse uma verdadeira mãe humana, reservando a si própria a paternidade do seu filho, né? Por isso que a gente fala que nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus, que se encarnou, ou seja, o verbo, o logos da eternidade, ele se encarnou, ele se fez carne no seio da Virgem Maria, ok? Reservando a si a paternidade do seu filho, pois desejava estabelecer um novo início que não se deve às forças humanas, mas só a ele. A virgindade de Maria não é uma besteira ou invenção, mas está ligada à vida de Jesus. Ele nasceu de uma mulher, mas não teve um pai biológico. O pai biológico de Jesus é o próprio Deus. Nossa Senhora não perde a virgindade, ela não perde a virgindade com a concepção e nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se mantém sempre virgem, ok? Esse é o segundo dogma da Igreja Católica. Aí, geralmente o pessoal fala umas coisitas, vocês já observaram isso? Falava assim, mas se for assim, Maria, vamos deixar maior aqui para vocês. Se for assim, Maria, será que Maria, a Bíblia fala lá que Maria teve outros filhos, outros irmãos? Jesus teve irmãos? Não. Jesus é o único filho biológico de Maria, tá? Em aramaico, olha que interessante, por isso que é interessante vocês entenderem que a livre interpretação da Bíblia, defendida muitas vezes pela sola escritura, né, pelos nossos irmãos protestantes, ela é muito complicada, muito, muito, muito difícil, e para nós católicos também, por isso que a gente tem um magistério da Igreja Católica que tem a real interpretação das coisas, né, que estão escritas ali. Em aramaico, a língua da mãe de Jesus, a língua mãe de Jesus, que é a língua que Jesus falava, só existe, é um vocabulário muito pobre, gente, o aramaico. Ele não tem gradações, né, rebuscadas para definir as coisas, né. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, no português nós temos a palavra saudade. Quando eu falo saudade, você entende o que é. Existe uma especificidade bem interessante sobre ela. Mas, por exemplo, quando você vai no inglês e vai tentar utilizar o verbo saudade, você faz com o verbo miss, que significa falta de algo, né? E, por exemplo, você fala I miss you, né? Eu sinto falta de você.
é diferente de você falar, eu estou com saudade de você. Viu que é diferente? Então, o inglês nessa parte ele é pobre o vocabulário. E ele utiliza a mesma palavra para definir várias coisas, né? Isso é próprio da linguística, né? Que a linguística ela trabalha com 3 pilares. Você tem o signo, que é aquilo que você fala, você escreve. Você tem o significado, que é na verdade o significado mesmo daquela palavra, você tem um referente na realidade, né? E no caso aqui o signo, ele é muito, que é aquilo que escreve, ele é muito pobre, ele não tem gradações. Por exemplo, irmã e irmão, você viu que são 2 palavras, 2 signos. Irmã se refere a alguma coisa do sexo feminino, a um ente do sexo feminino, e o irmão ao ente do sexo masculino, né? No caso do aramaico não tinha isso, essas gradações, então não tinha a palavra irmão e irmã, por exemplo. Primo e prima era tudo a mesma coisa, na mesma palavra. Então irmão, primo, prima, parente, basicamente, né? Onde nos evangelhos se fala irmãos de Jesus, refere-se a parentes próximos dele, porque o aramaico, a palavra que significa irmãos, significa também para parentes, ok? Não é estranho chamar Maria como mãe de Deus? Aí vem o primeiro dogma, né? Não é estranho, pense um pouco, sabemos que Maria é mãe de Jesus, como Jesus é Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, né? Que é o primeiro. Olha que interessante, isso a gente estudou no credo niceno-constantinopolitano, que nós professamos que Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Essas frases colocadas lá no credo niceno-constantinopolitano é justamente para evitar essa heresia da separação da co-substância divina e de Jesus, humana de Jesus, a separação da substância humana e substância divina de Jesus, ok? Sabemos que Maria é mãe de Jesus. Como Jesus é Deus, verdadeiro homem, logo chegamos à conclusão que Maria é mãe de Deus. Essa verdade compõe o segundo dogma da Igreja Católica. Tá? Eu coloquei, quando eu fiz a apostila, eu fiz errado. O primeiro é a virgindade, o segundo é Maria, mãe de Deus. Quem chama mãe de Deus a Maria, confessa que seu filho é Deus. Maria não deu à luz simplesmente um ser humano, que após o nascimento se tivesse tornado Deus. O seu filho era já no ventre o verdadeiro Filho de Deus. Olha, presta bastante atenção, porque nessa frase está abarcada uma heresia, que Jesus só virou Deus depois que ele nasceu da Maria, de Nossa Senhora, depois do parto. Entende? Então, olha, eu tenho a substância humana e a substância divina. A substância divina de Jesus, a essência divina de Jesus, substância e essência são as mesmas coisas, tá? A substância divina de Jesus só veio a se fazer nele após o parto. Mas aí entra numa certa contradição. Mas se Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, como que a substância divina dele só voltou, ele só realmente tornou-se Deus depois do nascimento? Entendeu? Essas eram as discussões da época, gente. Você vai ver ainda pessoas falando isso em algum momento na sua vida, tá? O que significa a Imaculada Conceição de Maria? Tanto que nós celebramos, eu acho que é dia 8 de março, o dia da Imaculada Conceição. É 8 de algum lugar, 8 de setembro, não, eu acho que eu não esqueci. Que é o dia que nós celebramos o terceiro dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, né? Maria. Que Maria, o conceito mácula, não sei se é do latim ou do grego, mas simboliza mancha. Quando se fala mácula, quer se referir à mancha do pecado, tá? A mancha do pecado. Então, Maria, ela foi imaculada. Ela é imaculada, ela não tem a mancha do pecado, ok? Conceição quer dizer do coração dela.
da alma intrínseca, da substância, daquilo que a compõe, ok? Da sua alma. Então nós falamos que é o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A Igreja acredita que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, olha só, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, que pode tudo, a gente já viu o que significa essa palavra onipotente, que é poder de tudo, em vista dos méritos de Jesus Cristo, não pelos próprios méritos de Maria, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Sabe os pecados originais lá de Adão e Eva? Pois bem, ela foi preservada no momento do parto ali de nosso Senhor Jesus Cristo. Simplificando, Maria nunca teve pecado. Certo? É por isso, gente, na missa, presta bastante atenção, por que nós fazemos uma vênia à Nossa Senhora quando professa pelo Imaculado Virgem Maria? Já viu que o padre reza durante a consagração, a liturgia eucarística, ele professa uma determinada oração que ele cita o nome de Maria. O que nós católicos fazemos? Nós fazemos uma vênia. Mas quando nós levantamos nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada, aí não, a gente ajoelha. Ok? Então, por isso que nós adoramos Jesus Cristo e só fazemos uma vênia, veneramos a Maria, apenas isso. Tá? Maria, pelos seus títulos, por exemplo, é uma criatura que não teve o pecado original, ela não sofreu as manchas do pecado. Né? Então, esse é o terceiro dogma, a Imaculada Virgem Maria, tá? Imaculada Conceição de Maria. Bem, Maria foi apenas um instrumento de Deus, como se fosse uma marionete na mão de Deus? Muitos protestantes falam que foi isso. Não, ela foi uma mulher qualquer, ok? Não, Maria foi mais do que um instrumento passivo de Deus. Foi graças a seu consentimento, a sua livre vontade, que permitiu Deus encarnar-se no seu ventre. Isso é muito importante. Perdão. Isso é muito importante porque quando você fala assim que Maria foi apenas um instrumento na mão de Deus, significa que Maria não teve vontade. Só que isso é uma própria contradição do ato da criação divina. Porque toda criatura divina, toda criatura humana, ela tem a sua alma espiritual e ela tem aquelas duas faculdades que compõem a substância espiritual, que é o intelecto e a vontade. E a vontade é da onde nasce o livre-arbítrio, né? Maria poderia ter dito não, porque ela era uma criatura criada como outras qualquer, ela é um ser humano. Se ela é ser humano, a definição de ser humano é o ente criado por Deus, dotado de alma e espírito. Corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, tá? Sendo que a alma espiritual, você tem a substância espiritual que compõe o espírito dentro dele, tá? E esse espírito, ele tem intelecto e vontade. Isso é um ser humano. Se Maria foi um ser humano, logo Maria tem que ter todas as coisas que os outros seres humanos também têm. Essas gradações no corpo e alma. E logo, ela teve vontade e intelecto. Se ela teve vontade e intelecto, significa então que ela teve livre-arbítrio e poderia dizer não a Deus. Porque o coração do homem é incorruptível, a não ser que o homem deixe se corromper. Não, Maria não foi apenas um instrumento passivo de Deus. Foi graças ao seu consentimento que ela fala assim: então faça-se em mim a tua vontade. Ela quis sim, ela disse sim. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então foi graças ao seu consentimento, à sua livre vontade, que permitiu Deus encarnar-se no seu ventre. Vamos lá. De que modo Maria também é nossa mãe? Né? Nós temos aqui como padroeira do Brasil, por exemplo, Nossa Senhora de Aparecida. A gente chama ela de mãe, não é? Maria é nossa mãe porque Cristo Senhor nos deu. Lá na cruz,
quando estava apenas os mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Jesus falou? Mulher, olhou para Maria. Naquele momento, quando Jesus professa a palavra mulher, ele não falou mãe, ele falou mulher, ele está pegando toda a experiência, toda a humanidade, todo o gênero humano, e fala assim, gênero humano, aliás, minto, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Quando fala mulher, agora sim, está se referindo a Nossa Senhora, certo? E está apontando para João, ok? Discípulo amado. E aí, naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo coloca aquela mulher como mãe de toda a humanidade. E ele fala, humanidade inteira, eis aí a tua mãe. Ok? Está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 27. Por que dessas frases? Essas frases que Jesus pronunciou a João da cruz foram sempre entendidas como a entrega de toda a igreja a Nossa Senhora, a Maria. Portanto, Maria também é nossa mãe. Podemos invocá-la e pedir intercessão junto de Deus, ok? Então, Maria sim é a nossa mãe. Aí, pessoal, eu gostaria de explorar com vocês aqui um quarto dogma, que é esse dogma aqui, ó, é o dogma de Assunção de Maria. Esse dogma de Assunção de Maria é que, tendo Maria completado o seu curso na vida terrestre, Maria, por ser uma criatura de resplendor celeste, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, por ter dado a luz ao Filho de Deus, ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Ela foi assumida ao céu de corpo e alma, na glória celeste. Por isso que em algumas pinturas vai representar o céu. Você tem lá, nessas pinturas, está lá assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Co-substanciais, tem a mesma essência, só difere entre eles a relação entre eles. E você vai ver que é tipo como se fosse uma gradação, uma escalinha assim do céu. Logo abaixo deles está Maria, né? Depois vem os outros santos. Mas Maria, ela tem um lugar especial no céu porque ela foi assunta ao céu de corpo e alma, ok? Então nós damos o nome de Assunção para se referir ao corpo e alma de Nossa Senhora levada ao céu. Ressurreição, ou ascensão, a gente fala por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi ascendido ao céu de corpo e alma. Nossa Senhora foi assunta ao céu. Então você tem a palavra ascensão e você tem a palavra assunção. Ascensão e assunção, tá? São duas palavras distintas. Assunção é Nossa Senhora, ascensão é Jesus Cristo, tá? Muito bem. Aí vem uma pergunta, pessoal, que assim, que isso é muito comum nós escutarmos dos nossos irmãos em Cristo, que são comunidades eclesiais, né? A definição de a Igreja Católica observa para os nossos irmãos em Cristo, que são os evangélicos, como em comunidades eclesiais, mas não igreja, porque eles não estão totalmente juntos conosco, né? De modo, eles participam da revelação divina, do mistério da revelação divina, só que de maneira mais imperfeita. E eles sempre falam que nós adoramos Maria. Já ouviu falar disso, né? Vamos dar uma olhada. Não adoramos Maria. Apenas Deus, na figura encarnada de Jesus Cristo, deve ser adorado. Nós, católicos, não adoramos a Maria, mas prestamos culto de veneração a ela, pois ela aponta diretamente a Jesus Cristo. Existe uma diferença enorme entre adorar e venerar. Vamos lá. Adorar é reconhecer a natureza divina de um ser
e a partir disso, utilizar de toda a sua inteligência e vontade para reverenciá-lo. Isso é chamado de culto de latria. Então, adorar, vou repetir de novo aqui, ó, lendo junto com vocês. Adorar é reconhecer a natureza divina de um ser e a partir disso utilizar de toda a sua inteligência e vontade para reverenciá-lo e para colocar ele como a criatura mais, não criatura, mas como o ser mais perfeito, belo, bom, verdadeiro que já existiu, no caso Deus, né? Não seja Jesus Cristo, o Espírito Santo. Isso é culto de latria, ok? O culto de latria, ele é aquele culto, por exemplo, na missa que você ajoelha. Nosso Senhor Jesus Cristo está lá na sua frente, corpo e alma, corpo, alma e divindade, presente naquela Eucaristia, naquele corpo ali, naquele cálice, certo? Você ajoelha-se perante ele, porque você o reconhece como Deus. Venerar é respeitar e honrar. Você honra seu pai, você honra sua mãe, você venera o seu pai, você venera o seu avô. Você venera, por exemplo, a São Tomás de Aquino. Você venera Santo Agostinho, Santa Lúcia dos Pobres, por exemplo. Agora, no caso de Nossa Senhora, existe um culto de veneração, que é chamado de... aliás, todos esses cultos de veneração e honra são chamados de dulia, tá? Dulia. Então, o culto de latria é o único dedicado a Deus. Pá. Só ele. O culto de dulia, ele é dedicado aos santos. Ok? Só que existe uma especificidade, no caso de Maria, que nós falamos de hiperdulia, para tentar diferenciar dos outros santos, ok? Porque Nossa Senhora está em um lugar especial. Então nós temos, se fosse numa gradação, tá? Nós temos adoração a Deus, que é o culto de latria. Um pouco abaixo nós temos hiperdulia, que é Nossa Senhora. Um pouco abaixo nós temos dulia. E do lado, como se fosse uma setinha do lado, para São José, que é chamado de protodulia. Tá? Então nós temos latria somente a Deus, o culto de latria a Deus, o culto de hiperdulia a Nossa Senhora, o culto de dulia aos santos e o culto de protodulia a São José. Ok? Deu para entender? É basicamente isso. Douglas, mas por que então que os protestantes eles batem tanto nessa tecla? Olha, primeiro que eles utilizam algumas passagens do Evangelho que se refere que o único intermediador entre o céu e a terra é nosso Senhor Jesus Cristo. De fato tá? Mas você tem a intercessão das pessoas e dos santos, ok? Eles não acreditam nessa verdade revelada de fé. E um outro problema, isso é sério, gente, o protestante, durante a sua formação, ele não tem acesso à filosofia. Ele não tem isso. Ele não vai estudar Aristóteles, Platão, Sócrates. Ele não vai estudar, por exemplo, Agostinho de maneira tão Inácio de Antioquia. Ele talvez não estude sobre São Tomás de Aquino, né? Não são todas. Existem vertentes protestantes que estudam sim, ok? Mas a grande parte, a grande maioria não tem acesso a isso. E querendo ou não, quando você vai falar latria e dulia, é um termo que eles nunca ouviram falar na vida, né? Porque isso é derivado da filosofia. Lembra que eu te falei que o padre tem que fazer filosofia, depois teologia, depois ser ordenado enquanto padre? É dessa maneira, ok? Porque você precisa, porque Deus instruiu por meio da razão humana um dos instrumentos para estudar esse processo de revelação divina. Então você precisa ter algumas ferramentas filosóficas para você conseguir fazer teologia, senão você não consegue, tá? Então basicamente é isso. Então venerar, como eu tenho aqui
nesse pequeno slide, venerar aqui é respeitar alguém pelo seu exemplo de santidade, tá? Ok? Assim como você venera alguém que você admira muito, muito mesmo, tá? Em terra. Talvez seu avô, seu avô, por exemplo. E adorar é reconhecer a divindade e referenciá-la sobre todo o seu ser. Aí, pessoal, existe aqui um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, que é justamente isso daqui, ó. Os católicos que falam justamente sobre que os católicos são idólatras, pois adoram Maria, pois adoram imagens de santos, como Maria. A palavra de Deus, meus irmãos, é clara. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo do céu. Abra a palavra do Senhor em Êxodo 20, capítulo 20, de 3 a 5 e vejam, ok? É o seguinte, pessoal, esse exercício, ele é um exercício de apologética. Apologética é o nome que a gente fala de defesa da fé, ok? Você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo, tá lá no Antigo Testamento, tá? Em Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 5. Vai estar escrito assim, ó: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, debaixo da terra. Para responder isso, o que você vai fazer? Você vai argumentar. Primeiro, essa diferença entre adorar e venerar, que nós falamos, tá? Que é o culto de idolia e o culto de latria, tá? Essa tem que ser a sua primeira fonte de argumentação. A segunda fonte de argumentação, ela tem que ser com base nas... E aí já é uma partes da palavra da Bíblia, no qual nós temos que Deus pediu para construir uma imagem de querubins para colocar na Arca da Aliança, tá? Pesquisam sobre isso. E depois de que Deus pediu para Moisés construir uma serpente de bronze, uma imagem de uma serpente de bronze, para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente fossem curados, ok? Então, olha só, nós temos dois versículos que são versículos que vocês vão ver lá, tá? São versículos, pesquisem na Bíblia, pesquisem, ó, o que vocês vão pesquisar? A passagem que Moisés teve que fazer uma imagem de bronze, uma serpente de bronze, e a passagem dos querubins na Arca da Aliança. São imagens, ok? Dentro do Antigo Testamento, são imagens, certo? Terceira coisa é a argumentação sobre o culto de adoração e o culto de veneração, certo? Para vocês contra-argumentarem esse questionamento, certo? Então é por isso que demonstra o motivo do homem acima estar errado em sua interpretação sobre o comportamento dos católicos, ok? Basicamente isso, pessoal. Então, nós ficamos aqui com essa aula é mais curta que as outras, que nós vimos então o credo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Até a próxima aula, fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau.